Bom dia, minhas criancinhas queridas. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa vos abençoar, vos proteger e vos guardar nesta manhã. Que o Espírito Santo possa abrir a mente e o coração de cada um de vocês para que a gente possa adquirir cada vez mais conhecimento, saber, educação, que possamos crescer tanto fisicamente quanto intelectual e espiritualmente. Desejo a todos um bom dia de estudo, um bom dia de trabalho e assim vamos dar sequência a mais um conteúdo, a mais uma videoaula do nosso material de filosofia que supervaloriza, que faz com que a gente possa, olhar de uma forma diferenciada e pensar também de uma forma diferenciada aos nossos olhos, não é? Vamos valorizar, vamos despertar o olhar filosófico em cada um de nós. Meus filhos, então falamos já sobre a relação, não é, do olhar com a imaginação. Falamos no primeiro capítulo de vocês, lá do material, não é, dessa nossa sequência sobre a importância de olhar para fora e olhar para dentro de cada um de nós. Não é só necessário olhar o mundo, né? Olhar o universo, as coisas, os seres, mas principalmente olhar para dentro de nós mesmos, né? Porque nós somos um pequeno universo, um pequeno mundo dentro desse mundo, não é, grandioso, ok? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o olhar de filósofo. Então o material de vocês traz aí a temática, não é, do olhar do filósofo. E um filósofo é muito reconhecido, que vamos estudá-lo ainda, não é, nos anos que vamos desenvolver no nosso estudo, vamos estudar muito ainda no ensino fundamental, mas principalmente vamos conhecer os seus pensamentos, não é, filosóficos, a importância para o conhecimento lá na filosofia do ensino médio. Enquanto isso, nós vamos ver qual foi a sua contribuição, qual foi o seu pensamento em relação à imaginação e o olhar, ok? Então, toda vez que vocês forem lendo o material de vocês e forem percebendo que esses filósofos, eles têm na cabeça deles cima, não é, um quadro com uma palavra, com uma frase, isso é importante, tá? Isso é o essencial que a gente poderá vir a cobrar a vocês em uma prova futura, ok, meus filhos? Então, na tela aí para vocês, o conteúdo da página 11 de vocês aí, tá? Diz o seguinte: a percepção que temos do mundo ao nosso redor, por meio dos nossos sentidos, provoca sensações que podem ser agradáveis ou desagradáveis. Quando desconhecemos a causa dessas sensações, a imaginação logo entra em ação para nos ajudar a formar uma ideia sobre o que nos afetou. E tentamos, assim, saber se o objeto é belo ou feio, bom ou mal, seguro ou perigoso. A imaginação funciona como uma capacidade especial de formar imagens em nossos cérebros, conforme aquilo que nos afeta por meio dos sentidos. Veja o que o filósofo francês René Descartes afirmou sobre o ato de imaginar. Segundo René Descartes, o ato de imaginar nada mais é do que contemplar na mente a imagem de um corpo material. Descartes entendia a imaginação como a capacidade que temos de formar imagens mentais daquilo que conhecemos por meio dos sentidos. Ele julgava que a imaginação não conseguiria formar um conhecimento puro, mas poderia contribuir para que buscássemos conhecer mais e mais aquilo que existe na realidade. Então, meus filhos, já ficou claro para vocês que o olhar, ele leva uma imagem ao nosso cérebro, não é? Então, tudo aquilo que você consegue, vocês sabiam que tudo aquilo que vocês conseguem pensar, imaginar, é porque ou ele existe, ou porque você já viu ele, seja concreto, não é? Tocou ou observou,
ou porque você já escutou alguém falar, ou você assistiu isso, não é? Na televisão, na internet, você não consegue imaginar o imaginável? O filósofo René Descartes, não é? Ele foi bem categórico quando ele diz, não é? O ato de imaginar nada mais é do que contemplar a imagem de um corpo material na nossa mente. Ou seja, quando eu falo assim, o que é uma caneta, meus filhos? Não é necessário você pegar para o professor e mostrar uma caneta. No seu cérebro, na sua mente, você tem essa imagem dessa caneta, não é? Isso está lá. Por quê? Porque a caneta já foi fotografada pelo seu olhar uma vez. Ou, não é? Você escutou alguém falar sobre as funções e como ela era. Por isso está lá na sua mente. Então, toda vez que nós pensamos em algo, toda vez que nós imaginamos em algo, é porque seja essa imagem, não é? Esteja colorida na nossa mente, seja porque essa imagem, não é? Ela esteja ainda em preto e branco, não é? Mas o conhecimento vai nos levando, não é? No decorrer das experiências do nosso crescimento, nós vamos colorindo essas imagens, tá? Então, a nossa mente, o nosso conhecimento é como um caderno, não é? De rascunhos, de desenho que nós vamos desenhando, vamos pintando. Só que a diferença é como se na nossa mente esse álbum de desenho já tivesse rascunhado, tivesse desenhado. O nosso estudo, a nossa função, não é, de buscar conhecimento, a nossa experiência, o nosso crescimento, só nos resta ir pintando, né, colorindo essas imagens. Então, o René Descartes ele vai mostrar essa importância, necessidade, né, de usarmos a imaginação a partir, não é, de nossos olhares. E é interessante que na página de vocês lá, que vai dar sequência, né, a partir da página 12 e a página 13, ele vai tratar sobre o conceito de hipótese, não é? Então, o que acontece? Quando a gente ouve falar sobre algo que a gente ainda não conhece, quando o professor fala em um estudo, não é, ou um conceito, ou você, não é, tem contato com um objeto que você não conhece. Então, o que é que você faz para conhecer? Você cria hipótese, não é isso? Então, o conceito de hipótese, meu filho, é importante nessa aula que vocês possam aprender, tá? Então, a hipótese não é um conhecimento já concreto ou comprovado, tá? A hipótese é uma suposição que você cria para alcançar a verdade desse objeto, ok? Então, na tela de vocês aí, vejam aí o que se fala sobre relação no material de vocês à hipótese, tá, meus filhos? Então, além de contribuir para ampliar conhecimentos, a imaginação pode nos ajudar a resolver problemas e dúvidas do cotidiano. Isso ocorre no exemplo descrito e ilustrado a seguir. Então, no material de vocês, na página 12, vocês têm aí uma ilustração, não é, de uma garotinha que está relacionando, criando as hipóteses. Então, você vai ler e vai perceber que são as hipóteses que ela vai se desenvolvendo. Então, diz o seguinte, uma pessoa está ouvindo uma música, de repente o aparelho de som para de funcionar e ela logo pensa, o que será que aconteceu? Para tentar resolver essa situação, a pessoa começa a imaginar o que poderia ter provocado o problema. Será que o plug se soltou da tomada? Isso é fácil de descobrir. Basta olhar se ele está conectado. Ao verificar que não foi isso que ocasionou o problema, a pessoa pensa, será que o aparelho de som está com defeito? Mas como ela não conhece os detalhes técnicos do funcionamento do aparelho, não tem como comprovar se o problema é dessa natureza. Surge então outra ideia. Será que acabou a luz? Ao pensar nessa possibilidade, ela mexe no interruptor e comprova que realmente houve uma queda de energias. Então, meus filhos, vocês, ao ler esse
pequeno texto, não é, ilustrativo do material de vocês, mostra aí uma situação da vida cotidiana, aonde a pessoa ela vai o quê? Eliminando as hipóteses, eliminando as possibilidades, até chegar ao real conhecimento da situação. Tá? Então, na tela, seguindo novamente, quando encontramos uma resposta possível, mas ainda não temos certeza de ela ser verdadeira, estamos diante de uma hipótese, ou seja, de uma possibilidade que precisa ser testada pelos sentidos e pelo pensamento. Formular hipótese é uma das habilidades da nossa imaginação. As hipóteses são muito úteis quando desejamos criar ou descobrir coisas novas. Por isso, os artistas, os cientistas e os filósofos sempre elaboraram as suas. Além disso, procuram investigá-las e, quando elas não se mostram adequadas, formulam e testam outras, até que consigam comprovar algumas delas. Então, meus filhos, é importante e necessário que vocês venham a desenvolver a prática da hipótese. Tá? Então, professor, como é que eu posso utilizar uma hipótese no meu estudo? Imagina, não é? Quando você vai fazer uma prova, uma questão, e aí tem lá cinco opções para você, não é? A, B, C, D e E. E aí você não estudou bem, ou se você estudou, você ficou confuso entre duas opções. Imagina que você tem dúvida entre elas. Então, vamos para o jogo da hipótese. Vai eliminando aquela que você tem plena convicção que não é a correta, tá? E vai diminuindo para aquelas que você tem menos, até você chegar à conclusão de que a questão correta, não é, por eliminação, você vai testá-la. E aí, na correção da prova, você vai saber se a sua hipótese foi correta ou não, ou se você poderia, não é, ter estudado a mais. Então, meus filhos, hipóteses, elas são possibilidades que o ser humano usa para solucionar certos problemas da própria imaginação, do decorrer da nossa vida. Então, em julho vamos voltar nas salas presenciais, se Deus quiser. Isso é uma hipótese. Só vamos saber se, não é, a gente já se livrou dessa pandemia e vai estar tudo tranquilo quando chegar em julho, que vamos testar essa hipótese. Se Deus quiser, eu espero que voltamos sim, tá? Então, meus filhos, para encerrar esse conteúdo, vocês têm aí na página 13 o conceito, né, da palavra hipótese. Então, na tela para vocês veem aí a hipótese. A palavra hipótese tem origem na língua grega, que significa primeiro pensamento ou primeira ideia sobre algo. Por isso, ela foi escolhida para nomear também, na nossa língua, uma ideia que pode responder a uma pergunta ou solucionar um problema, mas que ainda tem de ser testada a fim de termos, né, a certeza de que ela é verdadeira. Então, meus filhos, o resumo do conceito de hipótese não é? A hipótese é o primeiro pensamento, a primeira imaginação ou a primeira ideia que nós temos sobre alguma coisa, sobre algo. Só vamos saber se esse algo é de fato aquilo que nós pensamos ou acreditamos que seja quando testá-lo, não é? Quando comprová-lo de fato o que é, tá? Muito bem, então respondem aí, meus filhos, a questão da página 13, a página de vocês 14, tá? Ao responder essas questões, bate foto e me envie no PV. Abraço e beijo no coração de todos vocês. Fique com Deus e até mais.